Amém. Podeis assentar. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja fluindo em sua vida. Que as bênçãos de Deus alcancem seu coração e que o amado, o Senhor, esteja ministrando sua vida, seu coração. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3. Nós vamos ler esse texto conhecido, mas um texto muito propício para este momento que estamos passando. Eclesiastes, capítulo 3. Amém? Quem achou? Amém? Pode colocar lá no Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Repetindo o verso primeiro: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Pai, te louvamos pela tua palavra e desejamos que o Senhor ministre os nossos corações nesta noite. Entendemos que o Senhor é o dono de tudo, o Senhor é o Rei das nações, o Senhor governa todas as coisas e nada foge ao Deus do Senhor. A tua palavra nos diz que a terra é o estrado dos seus pés, e nós hoje queremos declarar, anunciar que o Senhor reina, que o Senhor governa e que todas as coisas estão, ó Deus, de acordo com o teu propósito e de acordo com a tua vontade. Fala conosco, edifica-nos, é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Que tempo é esse? Estamos vivendo um tempo estranho, um tempo estranho, um tempo de muitas perguntas sem respostas, tempo de alegria para uns e tristeza para outros, um tempo de incertezas. O que vai ser? O que está, Eu me coloco no lugar daqueles ucranianos. O que vai ser da nossa nação, com essa guerra, O que está acontecendo lá? O que vai ser do nosso Brasil? Não, estamos aí numa mudança de presidente. O que vai ser do nosso Brasil, Pessoas perguntando, pastor, o que vai ser? É um tempo de incertezas, um tempo de inseguranças, E eu digo que as incertezas e as inseguranças, elas surgem na vida com um propósito, Poderia acrescentar aqui no livro do Salomão: tempo de tranquilidade e tempo de incertezas. Por que não? Porque é uma realidade. Nem tudo está certo, nem tudo está indo do jeito que nós queríamos, Nem tudo está do jeito que nós queremos, e nós muitas vezes não entendemos quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos. E eu gostaria de dizer a você
que as incertezas e as inseguranças da vida são momentos aonde o homem tem a oportunidade. Diga comigo, oportunidade. Diga para o seu vizinho aí, oportunidade. Oportunidade do quê, pastor? Oportunidade de refletir sua vida, oportunidade de rever seus conceitos, sua maneira de ver, de viver, de entender, de compreender as coisas. E eu entendo que Deus nunca perde, nem na tranquilidade, nem nas incertezas. Deus não perde nunca. Deus nunca faz nada que depois dê prejuízo para Ele. Tudo que Ele faz com um propósito. E os tempos e as circunstâncias estão debaixo do seu controle e nada foge do seu propósito eterno. Nós falamos aqui um texto que Salomão, foi o sábio Salomão que escreveu. E ele escreveu num tempo em que o seu reino esteve em segurança, em tranquilidade, né? Deus preparou um tempo de paz para Salomão, e ele escreveu esse livro nesse tempo de paz, mas o pai dele foi guerras e guerras. Inclusive Deus não permitiu que o pai dele, Davi, construísse o templo, porque Deus disse que as mãos dele estavam manchadas de sangue. Por quê? Deus não estava com Davi? Estava com Davi. Aliás, Davi não perdeu uma só batalha, porque Deus era com ele. Deus estava nas guerras, mas Deus também estava com Salomão. Teve a oportunidade de ter um tempo de paz, né? E nós sabemos que Salomão, no final da vida, descuidou de algumas coisas. Talvez se tivesse guerras, estivesse com os joelhos dobrados, estivesse na presença de Deus, talvez o fim seria diferente. Mas segundo a história, nós percebemos que nem tudo foi tão bom no final da vida de Salomão. Por quê? Porque Deus se utiliza de circunstâncias, Deus se utiliza das adversidades, Deus se utiliza dos momentos aonde de repente eu estava bem, e de repente a minha tranquilidade vai embora, a minha paz vai embora, surge a aflição, surge as preocupações, surge as incertezas, e Deus encontra lugar, oportunidade para nos resgatar em algumas áreas, em alguns pontos, em algumas situações. Enfim, Deus está em todo o tempo trazendo para perto os seus escolhidos e os seus santos. Posso dizer que eu nunca vi um movimento da igreja orar como nesses dias durante o tempo que eu estou aqui em Londrina. Não é verdade? Nunca se ouviu tanto a igreja orando como nesse momento, né? E eu começo a entender, Deus faz as coisas do jeito dele, não do nosso jeito. Amém? Deus está presente em todos os tempos, no tempo da tranquilidade e também no tempo das incertezas. Que tempo é este? A pergunta que fica é: o que Deus tem para esse tempo? Né? Se você for olhar na Bíblia, você vai ver situações em que Deus se manifesta na bonança, mas Deus também se manifesta na adversidade. É interessante que parece que quando surge um problema, surge uma adversidade, Deus se move, parece que esses fatos estão bem mais registrados nas Escrituras. Se você perguntar, pastor, quais são a maioria das manifestações de Deus?
São momentos de grande dificuldade, de adversidades, que Deus se manifesta, para revelar-se, para se tornar notória a sua presença, a sua glória entre os povos. Às vezes, se está na bonança, Deus nem é notado, mas quando surge uma adversidade, então Deus tem a oportunidade de mostrar sua glória e mostrar o seu poder. O povo de Deus passou por muitos momentos difíceis. Na história da humanidade, registrada nas Escrituras, nós vemos Deus se manifestando em meio às adversidades, em meio às incertezas, em meio aos tempos de insegurança. Deus se manifesta para orientar, para guiar seu povo, para mostrar um caminho onde Ele está à frente. Diga comigo: eu desejo que o Senhor continue no comando da minha vida. Irmãos, muitas vezes nós escolhemos caminhos e parece que esse caminho não é muito bom, e Deus fala assim: é por aqui, não adianta você, né? E quando surge a adversidade, parece que o funil aperta, né? O cinto aperta, o funil chega, e aí a gente só tem o quê? Só tem uma saída, um caminho, e um caminho que geralmente a gente não gosta, um caminho que entristece, que faz com que a gente não se sinta à vontade, e a gente começa, né, até a reagir, até a falar algumas coisas, e é normal. Por quê, irmãos? Porque estamos sendo direcionados por Deus para seu propósito. É interessante que Deus, em sua palavra, também Ele tenta fazer com que os homens possam discernir os tempos. Nós estamos num momento em que nós precisamos discernir o tempo que estamos vivendo. Que tempo é este? Volta a pergunta: que tempo é este? Deus convida eu e você a discernir esse tempo. Que tempo é esse? É um tempo onde nós precisamos entender o que Deus está fazendo, né? Cantamos aqui hoje, né? Cantamos, foi combinado, Priscila? Eu liguei para você, não deu para combinar, não deu tempo, né? Nós precisamos entender o que Deus está fazendo. Deus está morto? Deus perdeu? Deus está preocupado com o Brasil? Deus sempre esteve preocupado com o Brasil, sempre esteve, e não mudou antes e depois do que está acontecendo aí. Deus está preocupado, continua preocupado, e nós precisamos nesse tempo discernir o que Deus deseja nos mostrar. E muitas vezes não é como eu quero, é como Ele quer. Eu estou lendo na minha leitura diária o livro de Jeremias, né? O livro de Jeremias é um livro não muito bom de ler, né? Porque Deus chama Jeremias para profetizar para um povo, né? E a profecia dele não é boa. A profecia é dizer o seguinte: o caldo, né, entornou, né? A mensagem de Jeremias é o seguinte: vai vir o castigo, vai vir a ira de Deus, né? Vocês pecaram demais e Deus se cansou dos pecados, e agora Deus vai mandar o juízo. Irmãos, que profeta gosta de profetizar coisa ruim, né? Imagina se eu preparasse uma mensagem aqui para hoje para você e só falar assim: ó, daqui 5 dias você vai ter problemas sérios, né? Vai morrer uma pessoa da sua família. Nossa, você, pastor, vamos embora, que esse negócio aqui não está bom. Foi isso que o Jeremias foi chamado a fazer, para anunciar a morte e a destruição de Jerusalém e de todo o reino de Judá, que era o povo de Deus.
Jeremias foi convidado por Deus para falar o que ninguém queria falar, ir aonde ninguém queria ir e fazer o que ninguém queria fazer. Havia outros profetas, sim, profetas que falavam: olha, vai ter paz, vai estar tudo certo, vai dar tudo tranquilo. Mas Jeremias falou assim: Deus decidiu trabalhar com Judá. Deus decidiu que não há mais o que fazer, a única saída é vir com o cativeiro. Vem lá o Império Babilônico, que realmente veio mais tarde, né? Aliás, veio no tempo dele ainda. Inclusive, para quem não sabe, quando o Nabucodonosor entrou na cidade, ele reconheceu Jeremias como profeta e não lhe fez dano algum, até convidou ele para ir para a Babilônia, se queria ir com ele. Por quê, irmãos? Porque quando nós estamos em sintonia com a vontade de Deus, com o querer de Deus, até quem é inimigo se torna amigo, porque estamos discernindo os tempos. Coloca lá para mim, Jeremias 8:7. Como estava Israel? Amém? E aí uma pergunta para você: como eu estou? Como estamos nós? Nós estamos discernindo? Você está discernindo o tempo de Deus na sua vida? Você está entendendo o que é que Deus está querendo? O que Deus está querendo fazer com você, com a sua vida? Qual é o plano de Deus? Qual é o projeto de Deus? Ou você está, conforme o ditado aí, deixa a vida me levar? Deus tem um plano, e Deus nos guia através dos caminhos, até os caminhos que nós gostamos. Deus está nos dando uma oportunidade, querendo abrir nossos olhos para a vontade dele. Jeremias capítulo 8, verso 7, coloca aí, olha o que Deus diz para Israel: até a cegonha no céu conhece as suas estações, a rolinha, a andorinha e o grou observam o tempo da sua migração, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Quer dizer, o que Deus está falando aqui? O pássaro sabe que é hora de verão, hora de inverno, hora de migrar. Ele entende pelo clima, né? Como acontece aqui, né? Geralmente tem que estar aqui no sul. O que acontece? Geralmente você vê as andorinhas migrando, é ou não é? Né? Eu faço a caminhada aqui na leste-oeste, e de vez em quando elas aparecem ali na leste-oeste, e a gente percebe as andorinhas, elas estão o quê? No tempo de migração. Elas vêm e elas vão, né? O pássaro conhece o tempo e as estações, mas nós, muitas vezes, não conseguimos discernir os tempos de Deus. E não percebemos o que Deus está querendo dizer. E a pior coisa que existe nesta vida, presta atenção, é quando você entra numa adversidade, numa situação, e não consegue perceber o que Deus está querendo falar. E o pior, às vezes até dizemos não para Deus. Foi o que aconteceu com Israel, disseram não para o profeta Jeremias: olha, se arrependam, voltem para Deus, Deus vai mudar a história, Deus pode mudar, Deus pode adiar esse juízo, isso não vai acontecer sobre vocês, seus filhos. Mas eles não ouviram, e o juízo veio, o castigo veio, né? O trabalhar de Deus veio, né? Deus abandonou o povo? Não, Deus estava no controle. Deus, em momento algum, ele perdeu o controle. Deus falou: eu vou pegar um povo, uma parte desse povo, e vou levar para lá, e depois vou trazê-los de volta, bem moidinho. Amém? Amém, gente? Diga para o seu vizinho aí: não espere Deus te moer. Amém? Amém, gente? Não espere.
seja, né, como nós cantamos, né, aqui hoje, e que diminua eu, como é que é a canção? Para que tu cresças em mim, amém? Então, a verdade é o seguinte: quando você se diminui, quando você se rende, quando você diz, é isso que você quer para o Brasil, pastor, né? Deus, é isso que o Senhor quer para o Brasil, Deus, amém, eu me rendo, eu me coloco à disposição. Eu não gostaria que fosse assim, mas amém, o Senhor quer assim, glória a Deus. Eu vou me submeter ao Senhor, porque eu sei que o dedo de Deus é mais forte de qualquer dedinho meu. O que Ele pode fazer pelo Brasil é melhor do que eu possa fazer. E se Deus quer desse jeito, então que seja do jeito de Deus. Isso quer dizer, irmãos, que os homens vão fazer do Brasil o que eles querem. Eu creio que o Brasil tem promessas de avivamento. Quantos creem no avivamento? Amém? Você acha que isso mudou? Mudou? As promessas de Deus agora vão falhar? As palavras de Deus vão falhar? De forma nenhuma. Deus vai cumprir o que Ele prometeu. E o que? Os homens que deem licença a Deus vai fazer o movimento dEle apesar de nós, amém? O que fazer? Que tempo é esse? Primeiro eu posso dizer, esse é um tempo de clamar. Diga comigo, esse é um tempo de clamar a Deus. Coloca para mim Jeremias 33:3, né? Eu estava lendo esse texto, não sei se você sabe, né? Mas, olha aí, põe numa outra, pode ser assim mesmo, chame por mim, põe a versão NAA. Não, a ARA, esse tem aí, que é o texto mais antigo, para ficar mais fácil. ARA, ou RA, acho que tem RA aí, vê se tem aí, isso, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Amém, gente? Irmãos, aonde estava Jeremias quando Deus deu essa palavra para ele? Alguém sabe? Alguém sabe? Estava preso no tronco, pastora Dilson, preso no tronco, porque ele entregou uma profecia, o rei não gostou, prendeu ele. Aí lá preso, amarrado, né, no meio da praça, todo mundo rindo, zombando. E aí, cadê o teu Deus, profeta Jeremias? Aí Deus vem lá e fala assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Irmãos, que hora é essa para orar? Preso no tronco, preso no pátio da guarda, tá lá, o texto diz aqui, né? Preso, impedido de fazer o que precisava ser feito, mas Deus estava lá com ele, revelando, manifestando a sua glória, ministrando seu coração. Irmão, o que importa? Deus falando com você ou o Brasil do jeito que você quer? O que é mais importante? Eu quero Deus dirigindo a minha vida. Eu quero Deus governando os meus passos. Mesmo que nem tudo possa, né, estar do jeito que eu quero. Coloca lá o 33:1. Só para confirmar aí, né? 33:1. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo, olha o verso 2, assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para estabelecer, o Senhor é o seu nome. E depois diz, clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esse é um tempo de clamar para quê? Para conhecer aquilo que nós não estamos vendo, conhecer aquilo que nós não sabemos, discernir o tempo de Deus para este momento. O que fazer? Deus, clame ao Senhor. É tempo de buscarmos a Deus.
é termos e alinharmos a nossa vida com Deus. Se a tua vida não está alinhada, meu irmão, dobre o seu joelho, clame ao Senhor, clame enquanto é dia, faça as coisas enquanto é dia. Eu gosto muito do texto Isaías 55, verso 6, coloca lá, Isaías 55, verso 6, né? Tem muita gente que não percebe, mas vou fazer questão de mostrar algumas coisinhas para você. Pode deixar essa mesma tradução aí. Buscai ao Senhor, vamos ler junto? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o. O que o enquanto diz aí, gente? O enquanto fala do quê? Hã? Tem uma hora que você não pode achar, tem uma hora que ele não vai estar mais perto. Irmãos, Isaías veio antes de Jeremias. Isaías deu aviso: busquem antes, né? Veio Jeremias, agora foi, agora já é tarde, agora passou o tempo. Por quê, irmãos? Porque, né? Porque muitas vezes a gente não aproveita o que Deus está querendo fazer, a gente não toma posse daquilo que Deus está querendo fazer, a gente não faz tudo aquilo que deveria ter feito, né? Eu confesso que nesses dias eu falei: será que eu podia ter feito mais? Com certeza. Quem acha que podia ter feito mais nesses 4 anos aí que nós tivemos aí? Amém? É ou não é? Podia ou não podia? Podia. Mas ele diz, olha o verso 7. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-o ao seu Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Irmãos, tem que mudar de direção. Se eu não mudar de direção, eu vou ser me afastando de Deus e vai ficar mais difícil eu achar. Amém? E se a coisa vai ficando mais difícil, eu estou perdendo a vontade de buscar, eu não estou, né, me importando muito, o que vai acontecer? Vai vir o quê? Uma situação mais difícil ainda para que eu possa ser resgatado. E foi o que aconteceu com Israel. Deus esperou, não dá mais. Agora eu tenho que fazer o que ninguém está esperando. Independente de qualquer caminho que nós venhamos a trilhar daqui para frente, nós temos que entender que Deus está no controle e Ele quer ministrar minha vida e a sua vida. E não adianta espernear, né? O salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, na tribulação. Diga comigo: Deus está presente em meio às tribulações. Ué. Só que no final ele fala o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. No final, não, Deus vai ser glorificado. Amém? E o melhor, sabe o que é o melhor? O melhor é que você vai estar no centro da vontade de Deus. Não importa as circunstâncias, os caminhos, os meios, as formas, o jeito que Deus quer fazer, isso é o menos importante. O mais importante é que Deus irá fazer o que Ele planejou. E não vai falhar a sua palavra, nem as suas promessas. Esse é um tempo também de reconhecer que Deus tem uma vontade. Amém, irmãos? Deus tem uma vontade, e essa vontade, nós precisamos entender como funciona a vontade de Deus. Eu até separei alguns textos aqui, né? E coloca lá para mim Isaías, Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. Aí, vou explicar um pouquinho da história para vocês entenderem, para resumir. Amém, gente? Nabucodonosor veio uma vez
e levou a nata de Jerusalém, levou todo mundo. Daniel foi nessa tropa. Daniel, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, foi nessa primeira turma. Nabucodonosor destruiu tudo. Foi nesse dia que ele encontrou com Jeremias, conversou com ele, convidou ele para ir. Não, eu vou ficar aqui. Deus me chamou para profetizar para essa cidade, eu vou ficar aqui, né? E a coisa não melhorou para ele, piorou, continuou piorando, porque um tempo Jerusalém ficou bem, depois piorou. Mas quando Jeremias está lá em Jerusalém, uns profetas falsos disseram assim: olha, vai vir um tempo aí e Nabucodonosor vai ter que devolver a turma que foi embora, vai voltar o nosso rei, vai voltar tudo ao normal. Tudo ao normal, o nosso rei vai voltar, vai vir governar na cidade de novo, e Nabucodonosor vai ter que submeter à vontade de Deus. Aí, Deus fala com Jeremias: Jeremias, manda uma carta para o pessoal lá da Babilônia que está esperando que eles vão voltar rapidinho, fala para eles que não vai voltar agora não, vai levar 70 anos. E ele foi ainda pior, falou o seguinte: construam casas, plantem árvores frutíferas, casem e deem seus filhos em casamento. O que está querendo dizer? Esquece esse negócio de voltar, isso aí é profecia do cão, não vai dar certo. E olha só o que ele diz no verso 11, depois que ele falou para construir casa, eu é que sei, diga assim, Deus é que sabe. Amém? Diga todo dia, Deus é que sabe, da minha vida, Deus é que sabe. Irmãos, amanhã eu posso não estar aqui, Deus é que sabe. O futuro, você sabe o que vai acontecer amanhã de manhã? Você vai estar vivo amanhã? Alguém pode garantir aqui alguma coisa? Não pode. Deus diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quantos querem o plano de Deus aqui na vida de vocês? Quer o plano de Deus? Então, entenda, Deus tem os planos, e os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Está lá Isaías 55, né? Os pensamentos deles são mais altos que os nossos, os caminhos deles são mais altos que os meus. Eu não consigo ver, eu não consigo perceber, eu não preciso saber nem perceber agora, eu só preciso entender que o pensamento de Deus para mim é melhor do que o meu, a vontade dele é melhor para mim do que a minha. Olha só, põe o 12 aí. Então me invocareis, lá para o povo da Babilônia, e passareis a orar a mim. Não orava, agora vai começar a orar. E eu vos ouvirei, diz a palavra, eu 13 agora. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe onde está escrito isso aqui? Deuteronômio capítulo 4. Deus avisou lá atrás, quando eles estavam ainda lá no deserto, e falou para eles: quando vocês se desviarem de mim, vou espalhar vocês em outras nações, e lá vocês vão lembrar de mim. Quer ver o texto? Vou colocar o texto aqui, custa nada, está aqui na Deuteronômio 4, está avisado, foi avisado, o povo não captou a ideia, não entendeu, estava avisado, e Deus avisou, o povo não entendeu, não discerniu o tempo. O que Deus fez? Cumpriu a palavra dele, Deuteronômio 4, 27. O Senhor vos espalhará, depois que eles desobedecem, os espalhará entre os povos, e restareis poucos em número entre as gentes, aonde o Senhor vos conduzirá. 28. Lá servireis a deuses que são obras de mão de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. 29. De lá buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás quando buscares de todo o coração e de toda a tua alma. Está aqui. Deus tinha avisado, eles não ouviram, não se renderam, não discerniram os tempos. Veio a guerra, veio a tribulação, e Deus perdeu o controle? Não, cumpriu a palavra. Amém? Diga comigo, Deus vai cumprir.
a sua palavra. Quantos tem promessas de Deus aqui na sua vida? Eu tenho promessas de Deus na minha vida. Amém? Deus vai falhar? Só talvez não vai ser do jeito que você quer. Por quê? Porque você e eu escolhemos caminhos que nós não devíamos ter escolhido. Aí Deus escolhe o quê? Um caminho de volta. Gostoso? Não. Não, nada gostoso. Mas ele vai falhar? Não, não vai falhar. As promessas vão se cumprir. Ele não vai falhar. O que muda são os caminhos e as circunstâncias. Eu vou contar 2 exemplos. Eu me lembro do exemplo, Davi, a história de Davi. Davi cometeu adultério com Betseba e a mulher engravidou. Amém? O profeta veio, entregou um recado, a criança vai morrer. O que Davi fez? Jejuou 7 dias. Orou e jejuou, não comeu nada. E Deus lá em cima, vai morrer. Não adianta, pode orar o que você quiser, jejuar o que você quiser aí. Deus deu um decreto e não mudou. Por quê? Por quê? Porque era um decreto vindo por causa do pecado, Davi. E os decretos não mudam. Irmãos, tem coisas que Deus não vai mudar porque eu estou jejuando e orando. Deus decide e vai ser do jeito que Ele quer. Mas tem outros momentos que Deus se moveu através do jejum e oração. Quantos querem que Deus ouve aí pessoas que jejuam e oram? Amém? Amém? Vamos lá? Em Crônicas, né? Várias pessoas já pregaram esse texto aqui. Josafá, ele está, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 3. Pode colocar aí, 2 Crônicas, verso 20. Eu vou contando a história enquanto ele coloca. Surgiu 2 inimigos, reinos vizinhos, se levantam contra Israel e cercam, e são mais numerosos, e a Bíblia diz que Josafá teve medo. Amém? Certezas são medos, são inseguranças. O que ele fez? Convocou, pode colocar aí, 2 Crônicas 20, verso 3. Então Josafá teve medo. É normal, irmãos? Quem já teve medo aí? Uai, somos de Deus, já tive medo. Estou feliz com o que está acontecendo no Brasil? Não. Tem segurança e incerteza? Sim. O que eu vou fazer? Não tem muito o que fazer, mas posso fazer alguma coisa. E se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo o reino de Judá. E aí, o povo foi para a presença de Deus, o povo entendeu, não, a coisa é Deus o negócio, é tempo de discernir. E qual é o discernimento agora? Vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar a presença de Deus, vamos dobrar os nossos joelhos, é tempo de buscar ao Senhor. Verso 11, coloca lá. Deus se levanta através de um profeta e entrega uma palavra. Não. Verso 15, desculpa. Olha que a palavra de Deus veio. Dai ouvidos todo o povo de Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, e ao que vos diz o Senhor, não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas... O que eles fizeram, irmãos? Saíram com o ministério de louvor na frente, cantando, na frente do exército. Quando chegou lá, o inimigo já tinha se destruído, um destruiu o outro. Eles só foram lá, pegaram o despojo, pegaram as coisas que o acampamento ficou vazio, pegaram todas as coisas e voltaram para Jerusalém cantando, louvando, e com um monte de comida, de presentes, de riquezas. Por quê? Porque quando o povo discerne os tempos, vai para a presença de Deus, Deus
muda, e não só muda, como ele vai na frente e peleja pelo seu povo. Irmãos, quantos creem que Deus está pelejando pelo seu povo hoje? Eu creio. Deus está com a mão amarrada? Alguém pode amarrar a mão de Deus? Não. E por isso eu estou crendo, orando e jejuando. Está orando e jejuando aí? Amém? Vamos continuar jejuando, irmãos. Ninguém parou, mandou parar de jejuar. Amém, irmãos? Nós só iniciamos o jejum, mas não paramos ainda. Continua jejuando, continua colocando uma coisa no altar de Deus. Quer ver uma outra? Para encerrar. Joel capítulo 2, verso 12. Sabe que Deus muda de ideia? Esse texto veio na minha mente, a hora que está preparando a mensagem. Está aqui no finzinho, aqui, ó. Joel 2, 12. Deus está dizendo para o povo que está no cativeiro. Está lá no cativeiro. Joel foi um profeta que ministrou para um povo que estava distante. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Verso 13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. 14. Quem sabe, olha, irmãos, isso aqui ministrou meu coração hoje. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Coloca a versão NAA, porque é o que está aqui, onde que eu achei interessante, que me chamou a atenção. NAA, põe aí. Quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia. E ao passar, irmãos, Deus passa. Oh, né? Para Deus ele faz assim, ó, né? Quando ele está vendo celular, quando você está vendo celular, como é que você faz? Faz assim, né? Ó. Ou então, né? Só o dedinho assim, né, irmão? A mão destra não faz isso, não. Assim, ó, né? No Instagram é assim, para cima, né? Irmãos, é isso que está falando aí. E ao passar, é o dedinho de Deus, gente. É o dedinho. Olha lá, ó. E ao passar, deixe uma bênção para que vocês possam trazer ofertas e cereais e libações ao Senhor seu Deus. Que tempo é esse? É tempo de voltarmos para o Senhor, de buscarmos sua face, com orações, jejuns, choros e prantos, e clamar. Se Deus tem algo para esse tempo, é que o povo dele vá para a sua presença. Amém? Vamos colocar em pé. Amém? Feche seus olhos. Que tempo é esse na sua vida? Não sei se você está passando por guerras, ou a sua vida é uma vida de paz. Talvez esteja tudo em ordem. Mas não se acomode, porque se você se acomodar, a paz vira guerra. A gente se acomoda e Satanás se aproveita. Feche seus olhos, comece a falar com Deus, comece a apresentar ao Senhor o que está agitando o seu coração. O que é que está agitando o seu coração? Esse é um tempo de discernir. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer o ano que vem.
A única coisa que nós sabemos é que Deus não falha em cumprir suas promessas, e é em direção a elas que nós precisamos caminhar. E como é que eu caminho em direção às promessas, pastor? O único caminho é buscar a face do Senhor, e que seja do jeito de Deus, com oração, com jejuns, com choros, com prantos, aquilo que estiver a seu alcance, aquilo que estiver ao nosso alcance, nós precisamos fazer. Pai, em nome de Jesus, eu sei que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor operou maravilhas, foi na frente de Josafá e desbaratou aquele exército ao ponto que nenhuma pessoa morreu naquela batalha, porque verdadeiramente o Senhor pelejou por Israel, pelo povo do Senhor. Pai, nós precisamos mais do que nunca do que o Senhor esteja pelejando por nós, e por isso estamos aqui, neste lugar de oração, nesta casa de oração. Por isso que viemos aqui hoje, porque cremos que as adversidades que nos rodeiam, as situações que nos envolvem em nossos lares, em nossas vidas, em nossa saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, Pai, Tu conheces a realidade de cada um dos meus irmãos, Tu conheces a realidade de cada um das minhas irmãs, em nome de Jesus, Pai. Nós estamos aqui conscientes de que este é um tempo que o Senhor nos chama para a Sua presença, para a Sua face, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, caiam por terra os argumentos, ó Deus, tudo que está entristecendo, tudo aquilo que está envolvendo, ó Deus, cada um dos meus irmãos, envolvendo essas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, todos aqui presentes, Deus, em nome de Jesus, que caiam por terra as cadeias, ó Deus, a cegueira espiritual, todo envolvimento emocional, tudo aquilo que não está de acordo com a Tua vontade, caia por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Deus, que o nosso coração se volte para o Senhor, ó Deus, com inteireza, ó Deus, com totalidade, que as restrições, que as reservas, ó Deus, que nós estejamos atentos, que possamos discernir, que estejamos sensíveis à Sua voz e à Sua vontade. Deus, tira todo impedimento, tudo aquilo que não provém do Senhor, e dá-nos, ó Deus, a bênção da Tua direção, a bênção dos Teus pensamentos, da Tua vontade plena. Pai, queremos declarar, ó Deus, que precisamos do Senhor. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, abra as nossas mentes, abra os nossos corações. Deus, em nome de Jesus, quebra a resistência da nossa alma, do nosso coração, e escreve em nós, ó Pai, o Teu plano e a Tua vontade. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, diga amém. Amém. Você que está conosco na web, Deus te abençoe. Lembre-se, esse é um tempo de estarmos diante do Senhor. Amém. E você que está aqui, vem aqui para frente.